Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos mostra uma diferença entre a atitude da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho. Porque no Evangelho o Senhor aparece a diversos discípulos em várias situações. Em alguns casos, alguns dos discípulos não acreditam no testemunho dos outros que viram Jesus ressuscitado. Então ele aparece a eles e cobra deles uma atitude diferente, para que então eles sejam capazes e estejam aptos para cumprir a sua missão. Porque só assim, acreditando na sua ressurreição, eles poderão ser plenamente seus discípulos. E é exatamente o que acontece com Pedro e João. Depois de terem curado o paralítico, eles foram presos e interrogados. E dois aspectos me chamam a atenção e podem servir para a nossa reflexão hoje. Primeiro, que os sumos sacerdotes, os escribas, os autores da lei, quando chamam Pedro e João, percebem que eles são pessoas simples, sem instrução, mas ao mesmo tempo estão convictos, certos daquilo que estão falando, anunciando e testemunhando. Eles se arriscam com toda a certeza daquilo que dizem sobre Jesus ressuscitado, e isso chama a atenção daqueles homens. Esse meu primeiro pensamento vai em relação a todos nós. Não é preciso ser catedrático, não precisamos ser doutores, nem licenciados em teologia para falar em nome de Jesus. Aqui vai da experiência de cada um. Aqui nós falamos do que nós realmente experimentamos desse Cristo vivo e ressuscitado. Sim, é verdade que é importante estudar, conhecer cada vez mais a nossa fé, ter uma noção do catecismo, saber e conhecer a palavra de Deus na Bíblia, mas a simplicidade vem do nosso coração, justamente porque quando nós somos simples, nós permitimos que Deus fale através de nós. Às vezes somos nós mesmos que nos complicamos. E talvez por não nos acharmos preparados, não falemos, não testemunhemos em nome do Senhor. Mas Deus não pede muita coisa para a gente. Pede corações generosos, autênticos, sinceros, corações que realmente estejam prontos para servir, como Pedro e João, porque o que mais impressionava aqueles homens que não acreditavam em Jesus é como Pedro e João falavam com certeza sobre a ressurreição do Senhor. É essa certeza que você e eu devemos ter no nosso coração. É essa certeza que deve nos levar a falar de Jesus para as outras pessoas, para levarmos a fé a quem ainda não tem. Pode ser que eles não conheçam muito da nossa fé e da nossa doutrina, mas se eles virem em você, em mim, a convicção, a certeza do que nós falamos, pregamos e anunciamos, eles se questionarão. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles homens. Eles se questionaram ao ver tamanha convicção em Pedro e João. Você tem dúvida? Eu não tenho nenhuma. Eu tenho a certeza de que Cristo vive e de que Cristo está ressuscitado. Depois disso, nós vemos então eles sendo interrogados na primeira leitura e, ao final, esses homens, em nome da hierarquia judaica, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dizem para eles, Pedro e João, que não devem anunciar mais nada em nome de Jesus. E eles dizem uma coisa muito importante: vocês dirão o que devemos fazer. Devemos obedecer primeiro aos homens ou a Deus? Porque nós vamos obedecer primeiro a Deus e por isso continuaremos anunciando o nome do Senhor. É um bom questionamento, não é verdade? Nós devemos e vamos obedecer primeiro a quem? A Deus ou aos homens? Quando temos que tomar alguma atitude, tomar alguma decisão na nossa vida em que está em xeque a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade à nossa fé, às nossas convicções, aos nossos valores, a quem obedecemos primeiro? A Deus ou aos homens? Se tentam nos impedir de falar em nome de Deus, a quem obedecemos primeiro?
Se tentam tirar de nós a liberdade de expressão em nome da nossa fé, a quem obedecemos primeiro? A Deus ou aos homens? É um bom questionamento. Tomara que você na sua vida tenha sempre Deus como primeiro critério, porque é preferível primeiro obedecer a Deus do que aos homens, porque a justiça de Deus é maior do que todas as justiças, e Deus sempre é fiel aos seus filhos, aos seus discípulos. Que você tenha essa certeza no seu coração. Deus te abençoe e um bom dia para você.